o objetivo de reequilibrar as contas públicas e as contas externas, mas procura também aumentar a competitividade em vários setores da economia que pelo facto de estarem a funcionar mal ou por haver interesses instalados, muitas vezes complicam o crescimento económico. E este conjunto de reformas que nós vamos ver hoje aqui tem com certeza a ver com o aumento de crescimento económico que se prevê no PIB entre 2013 e 2018, que vai variar, segundo a previsão que existe, entre 1,2% e 2% ao ano. Estes taxas de crescimento são muito superiores ao que se verificou na última década, onde o PIB português cresceu apenas 0,2% ao ano, que é uma taxa baixíssima e que com certeza comprovava que vários setores da economia estavam a funcionar com uma competitividade baixa. E o programa de ajustamento procurou justamente enfrentar esses problemas que existiam e este aspecto das reformas que visam este objetivo é sobretudo importante agora porque neste momento a palavra de ordem é o crescimento económico. E estas reformas que foram feitas em boa medida têm todas a ver com a criação de condições para que daqui para a frente a economia portuguesa possa ter taxas de crescimento mais elevadas do que se verificou no ano passado. Dr. Patrício Gouveia, mas diga-me uma coisa, aquela justificação que ouvimos durante muito tempo da parte dos empresários, que agora já deixamos de ouvir, de que os problemas da economia portuguesa e da competitividade da economia portuguesa tinham muito a ver com a rigidez das leis laborais. Ora bem, tudo isso foi modificado. É muito mais fácil aos empresários hoje em dia despedir. De resto, é uma matéria fraturante entre empregadores e sindicatos. Essa já não é uma desculpa. Houve avanços importantes nessa área. Eu só poderia citar três. A primeira é que realmente as indemnizações pelo despedimento foram reduzidas substancialmente e hoje em dia estamos a caminho da média europeia. Isso é um avanço claro. Noutro aspecto, flexibilizou-se o horário de trabalho das empresas de forma a permitir, nomeadamente através do banco de horas, que cada empresa possa adaptar-se melhor à realidade. E em terceiro lugar, permitiu-se que os contratos a prazo possam ser renovados por 1 ou mesmo por 2 anos. Isso criou flexibilidade e aproximou-nos da média europeia e nesse aspecto houve um avanço e é claramente um setor que melhorou em relação àquilo que havia antes do início do programa da Troika. Portanto, em relação a isso, o que havia a fazer está feito? Mas não está tudo feito. Em primeiro lugar, temos agora em cima da mesa duas questões que estão a ser analisadas e que vão ser novamente apreciadas pelo Tribunal Constitucional, que têm a ver com a inaptidão, o despedimento por inaptidão do trabalhador e o despedimento por desconhecimento por extinção do posto de trabalho. Essas duas questões estão em cima da mesa, vamos ver qual é a decisão do Tribunal Constitucional, mas há ainda melhoramentos que podem ser feitos na legislação laboral. Eu posso, por exemplo, citar, seria positivo para nos aproximarmos da Europa e para atrair mais investimento, seria interessante que tivéssemos uma legislação laboral parecida com o resto da Europa, nomeadamente os contratos a prazo que só são permitidos hoje em Portugal, ou quando uma empresa se cria, ou para o emprego jovem. São só estas duas situações que permitem um contrato a prazo. Eu acho que se devia alargar o contrato a prazo para todas as outras finalidades, porque é uma forma de criar emprego e, portanto, pelo menos até 2016 ou 2017, que é o período da crise. Essa é uma melhoria que ainda está por fazer e também acho que seria útil se criasse um regime mais exigente em termos da produtividade ou do absentismo. Nesses dois aspectos nós estamos ainda pior que a maioria dos países da Europa e se estas alterações forem introduzidas, eu acho que só tínhamos a ganhar com isso. Quando o Dr. Patrício Gouveia fala em melhoria, está a pensar na perspectiva dos empresários, porque para os trabalhadores esta questão, por exemplo, do despedimento por inadaptação é uma medida encarada como podendo ser utilizada de forma discricionária pelas empresas para pura e simplesmente mandarem embora quem querem. O que é que o Dr. Medina, já agora deixe-me ouvir a opinião do Dr. Medina sobre estas alterações à lei laboral, nomeadamente estes pontos mais controversos que estão no Tribunal Constitucional e que não sabemos como é que o Tribunal Constitucional irá decidir. Eu acerca do Tribunal Constitucional não pratico a adivinhação. Em relação ao problema do regime de trabalho, o que se passa é que, de facto, se veio de um regime bastante rígido. Num tempo é que era possível a rigidez, nos anos 60, 70, por aí, e esse regime ficou condensado na legislação do tempo. Basicamente, duas realidades mudaram a circunstância. Uma foi a abertura da Europa, a entrada dos países vindos do ex-império soviético,
com gente mais preparada e em circunstâncias mais, digamos, mais fáceis, e o outro foi a globalização. Na medida em que se põe em confronto povos asiáticos, trabalhadores asiáticos e trabalhadores europeus, é evidente que está lançada aqui uma competição que não pode ser levada até ao último extremo, mas que gera muito daquilo que está a acontecer. Embora os bons empresários não defendam a política dos baixos salários. Bem, eu não ligo muito àquilo que ouço. Porque se diz uma coisa aqui, mas diz outra em privado. Aquilo que se diz por aí não é para escrever em muitos casos. Aqui o que eu acho que há é alguma ilusão sobre a questão da formação. E este é um ponto, tivemos aqui o Dr. Mitar Ribeiro, que este é um ponto da maior gravidade. Nós não temos condições para formação capaz. Primeiro, quem fica com o ensino secundário não serve profissionalmente para mais nada. E muitas das licenciaturas o Estado devia ter tido uma intervenção em tempo oportuno porque se canalizaram para o papel. Foi para a Sociologia, foi para a Psicologia, foi para as Relações Externas, para Direito, quer dizer, tudo coisas de papel. Quer dizer, as pessoas saem de lá, não sabem praticamente fazer nada se não mexerem em papéis. Mas muitos desses cursos, nomeadamente ao nível dos politécnicos e dos privados, entretanto foram extintos. Nomeadamente por falta de alunos, não é? Mas não foram extintos o suficientes. Eu, quando andei na Faculdade de Direito, havia 2 faculdades de Direito. Era uma em Lisboa e outra no Porto. Agora acho que há 20. Quer dizer, há para aí juristas por todos os cantos. E isto foi uma ausência de intervenção do Estado. Se o Estado não pode obrigar ninguém a seguir um curso qualquer, como é óbvio, o Estado deve orientar. Orientando ou pagando propinas ou não pagando propinas, publicando, digamos, a capacidade de ser absorvido pelo mercado de trabalho, e isto que as pessoas passam ao lado é uma das razões do nosso desemprego. São estas razões. Ficámos todos satisfeitos, temos a geração mais preparada de sempre. É o que consta por aí, eu não dou muito bem por isso. Quer dizer, temos licenciados que não servem porque a economia portuguesa não absorve, e depois temos uma gente indiscriminada que não aprendeu a fazer especificamente coisa nenhuma. E isto, o doutor Avelino... Mas também temos gente muito bem preparada, doutor Medina. Não pode ser tão inflexível na análise. Eu preocupo-me é com o que não está bem, porque aquilo que está bem, felizmente, sim, mas há gente muito bem preparada. Eu não tenho por hábito perder tempo com o que está bem. Porque a dizer bem há aí muita gente. Portanto, é melhor a gente reservar-se para aquilo que é criticável. E os governos, uns atrás dos outros, têm sido altamente criticáveis. A formação não serve, há uma grande distorção na procura de cursos e há uma grande impreparação, porque esses cursos de papel, em geral, as pessoas não servem para muito. Doutor Medina Carreira, deixe-me só fazer aqui deixe-me dizer uma coisa. Sim. As pessoas que aprendem alguma coisa... Temos que ir para São Bento. Sim. Ah, é? Deixe-me fugir. Ainda não, mas ainda não. Vamos agilizar as condições o mais rapidamente possível para podermos ir em direto para São Bento, de forma a registarmos aqui no programa a declaração de António José Seguro, que está reunido há cerca de 3 horas com Pedro Passos Coelho. Vamos tentar estabelecer essa ligação o mais rapidamente possível para podermos dar conta da conclusão deste encontro. Dr. Medina, por exemplo, engenharia, enfermagem, medicina, esses cursos são exportados. As pessoas que têm esses cursos são exportados. Quer dizer, aí houve realmente uma forma bastante eficaz de preparar as pessoas. No resto... Mas até nessas áreas já há desemprego, não é? Não, há cá. Quer dizer, são absorvidos na Inglaterra, na Holanda, na França. Sim. A gente vê que... E as pessoas da área da gestão e da economia também. Sim. Tudo que é saber fazer alguma coisa sai. Tudo que é palgar não sai. No fundo, a realidade portuguesa é esta. E há uma grande quantidade de gente que foi passa a expressão empurrada para esses cursos de papel e lápis e que não servem para coisa nenhuma. Sim, mas foi num tempo em que a questão que estava em cima da mesa era a democratização do ensino. Sim, mas democratização não Podemos ir em direto para São Bento? Muito bem, vamos então em direto para São Bento ouvir António José Seguro. Vir a São Bento reunir com o Sr. Primeiro-Ministro. O assunto principal da nossa reunião deteve-se sobre a estratégia orçamental. E como é sabido, entre o PS e o Governo há uma contradição insanável. Isto é, uma divergência, insanável. Nós consideramos que o país deve equilibrar as suas contas públicas e há um grande consenso no país a esse propósito. Recordo que o Partido Socialista votou favoravelmente o Tratado Orçamental e que votou a introdução de uma regra de disciplina orçamental na Lei de Enquadramento Orçamental. Este é um grande consenso que o país tem
é um consenso político, é um consenso social que é importante valorizar. O modo, o caminho, a estratégia para alcançar esse equilíbrio das contas públicas é aquilo que nos opõe ao Governo. E não nos opõe hoje, opõe-nos desde sempre. Porque sempre entendemos que era salutar que as nossas contas públicas fossem equilibradas, tanto por um controle da despesa, como pelas receitas, o que isso implicava um crescimento da nossa economia, o que isso implicava dar prioridade ao emprego no país. Foi isso que eu hoje tive a oportunidade de reafirmar ao Primeiro-Ministro. Deixe-me perguntar, que tiveram 3 horas à conversa, não há qualquer ponto de convergência entre o Sr. Primeiro-Ministro e deixe-me também perguntar se sai satisfeito ou se sai com a informação suficiente que queria desta reunião. Como lhe disse, há uma divergência insanável entre o Partido Socialista e o Governo no que diz respeito à estratégia orçamental. E, portanto, foi isso que esteve em debate nesta reunião, que foi solicitada pelo Sr. Primeiro-Ministro e que eu acedi. Esse é o resumo deste encontro e desta reunião que eu tive com o Primeiro-Ministro. Uma indicação do que é que pretende para o pós-Troika? Eu não precisava de ter mais informação para expressar essa divergência. Aliás, ela é do conhecimento público. Desde o início que os portugueses sabem que há caminhos diferentes para atingir esse equilíbrio das contas públicas. Se eu aqui viesse dizer o contrário, estava a violar a minha palavra e não a estava a honrar. Mas o Sr. Primeiro-Ministro deu-lhe alguma indicação do... divergência que aponta entre o Governo e a Partido da Oposição, quando a estratégia para equilíbrio das contas públicas tem de ir para além da atual legislatura? Não vejo como é que Portugal possa ser prejudicado, porque não há nenhum grau de incerteza quanto ao objetivo central, o equilíbrio das contas públicas e uma consolidação saudável das contas públicas. E, portanto, essa certeza os nossos parceiros europeus têm-na. E eu quero reafirmá-la aqui novamente. Aliás, se houve alguma incerteza ao longo deste período, foi provocada pela própria maioria e pelo próprio Governo, a quanto da demissão do Dr. Paulo